Saúde, paz e prosperidade a você que nos honra com o carinho da sua atenção. Hoje, terça-feira, 25 de junho. E para hoje, tudo quanto fizer prosperará. Em Salmos capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus nos diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá seu fruto e cujas folhas nunca murcham. E tudo quanto ele faz prosperará. Bom, primeiramente vamos entender o que é uma vida bem-sucedida. O que é ter uma vida próspera? Uma vida bem-sucedida, na minha opinião, é aquela em que uma pessoa vive em harmonia com Deus, consigo mesma e com o seu próximo, alcançando um equilíbrio satisfatório em seus relacionamentos espiritual, social, saúde física, mental, emocional e financeira. Quem é bem-sucedido, seguramente é uma pessoa feliz. E quais são os princípios que devemos praticar para ser bem-sucedidos? Em Salmos capítulo 1, versículo também 1, encontramos no mínimo 3 princípios. Lá diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse é o primeiro princípio. Segundo, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Uma das principais razões pelas quais não podemos seguir o conselho dos ímpios está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter entre a luz e as trevas? Precisamos entender que quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a palavra de Deus afirma que, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, lá diz que todos quantos o receberam, foi dado um poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder é o Espírito Santo de Deus, ou seja, a vida de Deus que é implantado em nós e que passa a habitar dentro de cada um de nós. Segundo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Lá diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus? Ou seja, esse versículo garante, afirma que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. Por outro lado, o espírito que atua, que habita na vida do ímpio, é o espírito do príncipe da potestade do ar, como afirma em Efésios capítulo 2, versículo 2. Para a gente entender melhor, eu preciso ler o versículo 1. Ali em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: e vos vivificou. Quem vivificou você? Deus. A vida de Cristo. Deus, quando coloca dentro de você a vida dele, o Espírito Santo, você ganha a vida de Deus. Por isso o versículo diz: e vos vivificou. Por quê? Porque nós estávamos mortos por conta do pecado de Adão. E no versículo 2 diz assim: em que noutro tempo andastes, ou seja, nós andávamos na morte, no pecado de Adão, segundo o curso deste mundo, ou seja, praticando tudo que o mundo queria. E você sabe, o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. Então, quando você pratica o que o mundo quer, você faz a vontade do inimigo de Deus. E aí diz o seguinte: segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? O próprio Satanás. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o ímpio, a pessoa que está no mundo, o espírito que está nele é o espírito do príncipe da potestade do ar. É importante saber que somos espírito, né? Nós somos, na verdade,
três partes. Somos espírito, alma e corpo. É o que afirma 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deus formou dentro do homem o espírito do homem. Onde a Bíblia nos garante isso? Onde a Bíblia fala disso? Zacarias, capítulo 12, versículo 1. E por que Deus criou dentro do homem um espírito? Porque um dos propósitos de Deus é reinar no mundo por meio do homem. E como se dá isso? Como Deus reina no mundo por meio do homem? Veja, Deus é espírito, é o que diz João 4, 24. Por isso ele criou o espírito humano para que ele ocupe esse espírito, para que ele venha habitar no homem e se manifestar ao mundo por meio do homem. Mas como Deus é espírito, ele precisa de um espírito, por isso que há um espírito em nós. Esse espírito é o lugar de habitação de Deus. Então o espírito do homem foi criado para conter Deus, que é espírito. No entanto, isso só pode acontecer quando o homem recebe o Filho de Deus, conforme João 1,12. Porém, enquanto a pessoa não recebe o Senhor Jesus, o espírito dele, o espírito humano dele, pode ser ocupado pelo espírito do príncipe da potestade do ar, como já lemos em Efésios 2, versículo 2. Ao ler em Mateus 12, 43 a 45, você vai entender que o espírito do homem nunca fica vazio. Quando o homem está no mundo, o espírito do príncipe da potestade do ar habita e governa a vida dele. E quando recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo que passa a habitar nele é quem vai governar a vida dele. Para concluir, por que não devemos seguir o conselho dos ímpios, se deixar influenciar pela conduta dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores? Exatamente porque o Espírito que está neles é o Espírito daquele que veio para matar, roubar e destruir. E uma pessoa que segue esse caminho jamais prosperará. E o que precisamos fazer para ter uma vida bem-sucedida? Salmos capítulo 1, versículos 2 e 3 nos ensina. Ali diz o seguinte: antes, o seu prazer deve estar na lei do Senhor, e na lei do Senhor deve meditar dia e noite. E aí diz o seguinte: essa pessoa que medita, tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, que gosta, que ama a palavra de Deus, que medita nela de dia e de noite, essa pessoa se torna como árvore plantada junto à corrente d'água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É o que diz o versículo 3 de Salmos, capítulo 1. Então, eu gostaria de falar mais, mas não tenho mais tempo. Então, muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Se possível, curta, comente e compartilhe. Nos ajude a alcançar mais pessoas. E não esqueça, faça o seu pedido de oração para que a gente possa orar por você. Lembre-se, nós podemos orar por você. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.